te fazendo bem, curando os doentes e expulsando os demônios também. Ele falava as boas notícias da salvação que Deus tem, o amor, a paz, o perdão dos pecados, descanso para os cansados. Milagres que só Deus poderia fazer, perdão que só Deus poderia oferecer. Qualquer pessoa que nele crê, de graça vai receber. Olá pessoal, olá amiguinho, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja adentrando aí ao seu lar, ao seu coração, chegando até a sua família neste dia em que você está assistindo este vídeo. Da nossa série Jesus demonstrando o seu amor. E hoje o título da nossa história é Agora Eu Posso Ver. Então, nossa história está registrada em João, no capítulo 9, do versículo 1 ao 41. E essa história é a seguinte. Essa história conta a história de um cego de nascença. Que lembra que nós estávamos falando um menino que era surdo e mudo. E se você ainda não viu essa história, aqui eu vou deixar um card com o link da série e o link da história anterior para você ir lá e acompanhar. Então, seguindo a nossa história, Jesus, ele continuou ali, depois que ele operou aquele milagre, ele continuou ali ensinando os seus discípulos, olha aqui. Jesus estava ali ensinando os seus discípulos, quando alguém chegou e falou assim: "Ô Jesus, tem um moço aqui, que ele é cego de nascença e ele queria ver. É o sonho dele poder ver novamente." Aí, pensa, você já imaginou você ficar sem ver? Imagine só, ó. Já pensou você viver assim, na escuridão, sem poder ver nada, sem poder ver as cores, sem poder ver os passarinhos, só ouvir, só com o som. Você ouvir e imaginar como que é as coisas. E aquele homem tinha esse sonho de poder ver as coisas que ele ouvia, os barulhos. E ele era cego desde nascença, então ele nem tinha como imaginar como que eram as coisas, porque ele nunca tinha visto. Então, ele tinha um sonho. Aí então trouxeram ele, falaram assim: "Ó Jesus, esse moço, ele nasceu assim, mas ele tem um sonho de querer ver. Ele quer enxergar." E aí trouxeram ele até Jesus. E Jesus prontamente, atendeu o pedido daqueles, com certeza deveria ser amigos ou conhecidos dele, que estavam ali trazendo ele. Quando ele chegou perto, Jesus cuspiu na mão e fez um lodo com a lama e passou nos olhos do cego e mandou ele ir se lavar no tanque de Siloé. Sabe o que significa Siloé? Siloé significa enviado. Então, o cego foi até ali. Ah, mas Jesus não poderia pôr só a mão no olho dele e curar? Como fez da outra história, porque ele colocou a mão no ouvido e na boca do menino, e o menino voltou a ouvir e a escutar? Passou a falar e escutar? Poderia, ele poderia ter feito isso. Mas ele queria mostrar também, Jesus não queria só operar o milagre, ele queria mostrar também a fé e ativar a fé dos seus discípulos que estavam ali. Porque os seus discípulos mesmo, quando esse homem chegou diante de Jesus, os discípulos falaram assim para Jesus: "Ô Senhor, quem foi que pecou dele? Foi ele ou foi a família dele?" Porque eles acreditavam que às vezes as pessoas nasciam doentes era porque alguém tinha cometido um pecado. E não era. E Jesus falou assim: "Não, nem ele, nem os seus descendentes pecaram." Então, era uma enfermidade que era para a glória de Deus. Então Jesus faz esse lodo com a sua saliva e passa no olho do cego e manda ele ir até o tanque de Siloé. E quando ele vai até o tanque de Siloé,
que ele vai ali e ele antigamente tinha aqueles poços, né, em Israel, que eles armazenavam água, e ele quando chega naquele tanque e começa a lavar ali o seu rosto, o seu olho, tirando toda aquela lama que Jesus havia colocado nos seus olhos, ele abre os olhos e começa a ver as coisas que estão em volta dele, começa a ver as pessoas, começa a ver o céu azul, começa a ver o sol, as nuvens, começa a ver os passarinhos. Pensa que emoção que aquele homem sentiu. Ele nunca tinha tido esse privilégio na vida dele. E Jesus ali operou um milagre, que ele começou a ver tudo aquilo que ele só ouvia o som. Pensa que privilégio. E Jesus ali operou mais um milagre e demonstrou a fé, ativou a fé daquele homem, que aquele homem foi até. Ele poderia falar assim, mas Jesus passou a lama nos meus olhos, eu não vou obedecer ele, não vou até o tanque, não vou lavar não. Mas ele não, ele creu que a partir daquele momento que as palavras de Jesus disse, vai no tanque, lava, ele sabia que a cura dele ia acontecer. Então, muitas vezes, como eu já disse nas histórias anteriores, às vezes aparecem obstáculos na vida da gente que é só para ativar a nossa fé. Para Jesus testar, ver se a gente tem fé mesmo. Se a gente está acreditando nele mesmo. Então, e na vida desse homem foi assim. E quando ele lavou, que viu que ele estava enxergando, ele começou a seguir Jesus. E foi muito grato a Jesus pelo milagre que ele fez. Outra coisa importante também, nós devemos ser gratos a Deus por tudo que acontece na nossa vida, porque tudo tem a permissão de Deus, né? A Bíblia diz que não cai uma folha da árvore que não seja da vontade de Deus. Está escrito no livro de Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Romanos 8, 28. Então, sejamos agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Eu espero que você tenha gostado mais uma vez dessa história. Se você ainda é novo aqui no canal, é a primeira vez, seja bem-vindo. Não esquece de ir aqui, ó, nesse izinho aqui, ó, clicar aqui, que aqui tem todas as séries anteriores de história. Você se inscreve aqui, fica aqui comigo, compartilha esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você conhece, para também virem ouvir as histórias de Jesus, né? Ouvir os milagres de Jesus. Então, um beijo para vocês e eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Milagres que só Deus poderia fazer, perdão que só Deus poderia oferecer. Qualquer pessoa que nele crê, de graça vai receber milagres que só Deus poderia fazer, perdão que só Deus poderia oferecer. Qualquer pessoa que nele crê, de graça vai receber. A paz do Senhor Jesus esteja. Chutaram aqui a câmera. Milagres de Jesus. E... não. A nossa série. Jesus demonstrou seu amor. Na mão. Isso. Pera aí. Então, tá escrito. Então, né? Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tá escrito no... Então, não.